A globalização dos mercados de capitais seria a democratização da economia, né? Se a gente for olhar um pouco a história do que tem ocorrido em termos de acesso a capital, acesso a investimentos, enfim, a gente vai perceber que de uns tempos para cá, diríamos 10, 15 anos para cá, em vista da globalização, em vista do incremento da internet, em vista da tecnologia da informação que está tendo um crescimento assombroso aí nas últimas 2 décadas, o que acontece? A parte financeira acaba por acompanhar esse processo. E aquilo então que existia de uma maneira restrita ou que era, vamos dizer assim, exclusiva para algumas pessoas, para algumas empresas, agora tem se tornado cada vez mais democrático, tem se tornado cada vez mais comum. Então, nós saímos aí de uma época até a década de 80, 90, em que tudo em que fosse ser realizado em termos de aplicações financeiras, em termos de movimentação de capital, requeria presença física, ok? E agora não. Agora você tem aí com essa tecnologia que nos empresta a nuvem, né, com os dados ficando nas nuvens, a gente pode de qualquer parte do mundo fazer qualquer tipo de aplicação em qualquer país do mundo. Então isso, na verdade, é a inauguração aí há 10, 15 anos de uma nova faceta da economia mundial e que a tendência agora é que cada vez mais, né, esse tipo de instrumento, esse tipo de meio seja utilizado e cada vez mais a gente vai ter que se habituar a essa situação e a outras novas situações que ensejarão, né, sob o ponto de vista de modernização, sob o ponto de vista de acesso a investimentos, a capital, essa universalização dos meios de pagamento. Existem muitas vantagens e, obviamente, existem muitos riscos, né? Com referência às vantagens, ela permite o acesso igualitário, ela permite o acesso a todos e, como já foi abordado, né, ela acaba sendo mais democrática, né? O mercado torna-se mais acessível. Por outro lado, né, para que este mercado que se torna mais acessível, ele seja operado corretamente, operado dentro das principais ou das melhores práticas que se esperam, ele requer também que algumas outras situações se sofistiquem. Então, por exemplo, a questão da governança acaba sendo necessária, e isso quem consegue aplicar, quem consegue implementar os seus processos de melhores práticas de administração, quem consegue aplicar os preceitos da boa governança, acaba por obter, então, uma vantagem. As leis e normas que regem o mercado, elas estão constantemente sendo modernizadas, atualizadas para acompanhar esse processo. Então, no campo das vantagens seria isso. E, contrabalançando isso, existem vários riscos que são assumidos, né? As pessoas que têm menos capital, ou aqueles que a gente pode chamar de mais amadoras, sofrem num processo desse, né? Os especuladores acabam por obter algumas vantagens que para eles representa vantagem, mas para o mercado como um todo acaba representando um risco. Então, alguns mecanismos de proteção, por terem que ser universais, por terem que ter essa abrangência global, acabam por podendo falhar, né? Então a gente já viu aí vários casos de algumas situações de escândalos contábeis, situações em que conselhos de administração ou mesmo gestores acabam por malversar a administração e não cumprir aquilo que é esperado deles, etc, etc. Então, em linhas gerais, muitas vantagens acompanhadas por muitos riscos. E o ideal é fazer um contrabalanceamento dessas diversas, ou dessas duas situações, no sentido de que não hajam surpresas. Pelo contrário, é mais fácil identificar as oportunidades. Como eu disse anteriormente, existem
várias informações, muito profissionalismo, um incremento da boa governança. Isso tudo, então, na qualificação da pessoa física ou da pessoa jurídica, ela acaba por permitir algo que até então ficava restrito a alguns segmentos, ficava enclausurado, vamos dizer assim. Agora ela ficou mais acessível. Por outro lado, as análises e decisões num cenário desses, né, passa ou se torna muito sensível. Então, alguns tipos de abordagens, alguns tipos de análises e decisões que anteriormente se tomavam, e às vezes de forma errada, e que ninguém tomava conhecimento, agora automaticamente ficam expostas, automaticamente vêm à tona. Então, de novo, é um contrassenso. Ao mesmo tempo em que você tem um acesso mais fácil, né, você pode estar em qualquer parte do mundo e aplicar num determinado tipo de investimento, também, por conseguinte, em qualquer parte do mundo, a sua performance ou uma decisão errada ou um encaminhamento errado de um capital, de um investimento, pode lhe causar danos também. Bom, o brasileiro, de maneira geral, ele vamos dizer assim, um aplicador nato, né? Um apostador nato. E no mercado de capitais, no mercado financeiro, ele segue mais ou menos a mesma linha. Porém, com as boas práticas de governança, com os mercados regulamentados, com uma série de uma série de compromissos assumidos pelo Brasil perante a vários organismos internacionais, há uma necessidade de que essa aposta não fique muito, ou que esse tipo de inserção do brasileiro a esse novo mercado, a essas novas possibilidades de investimento, não sejam efetuadas de uma forma amadora. Né? Então o Brasil tem assumido grandes compromissos com organismos internacionais quanto à lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro ao terrorismo, quanto à lei anticorrupção recentemente saída, quanto a uma série de ações, então, para que o componente político, para que eventualmente aquela imagem que a gente tem de um país que eventualmente não cumpre contratos, que não é um país sério, seja apagada e que a gente entre definitivamente no rol das maiores economias, não só sob o ponto de vista quantitativo, mas principalmente acompanhando nas melhores práticas tudo aquilo que as maiores economias, tudo aquilo que os maiores países fazem em termos de, vamos dizer assim, administração ou de regulação dos mercados de investimento, do mercado de capitais.